Bom dia amigos, bom dia amigas, ligados e ligadas aqui no canal do NEP Honório Abreu. Esse que é o nosso local de estudo, esse que é o nosso local de acolhimento. Mais uma vez agradecemos muito a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nos auxilia sobremaneira a construir esse trabalho, espalhando-o cada vez para mais e mais corações interessados e vocacionados para o bem. Agradecendo aqui em especial a querida irmã Cristiane Ferreira, a Rosa Maria, o Pedro Eduardo Martins de Frutal, a Meire Ferreira de Patos de Minas, a Maria Cícera, a Cissa de Praia Grande, São Paulo, a Milton Martins aqui de Patos de Minas, a Gladys Ferreira Braga, lá de Machado, Minas Gerais, a Margarete Zebral. Bom dia, Margarete. Tinha muito tempo que eu não vi um comentário seu aqui, viu? Que bacana. O Ernesto Leal de Belo Horizonte. Nós tivemos uma resposta muito boa, porque nós questionamos no vídeo anterior, dentro da nossa playlist de O Livro dos Espíritos. Se você não conhece, confere lá. Nós questionamos se seria o interesse o estudo do Livro dos Médiuns, e as pessoas manifestaram positivamente neste sentido. Inclusive nós recebemos uma mensagem pelo WhatsApp da querida irmã Marília Dumont. Ela é aqui de Patos de Minas, frequenta a Fraternidade Espírita Caminho da Luz. Um abraço para todos os companheiros e companheiras desse educandário que nós tanto admiramos. E ela também diz que tem esse interesse. Então o que nós vamos fazer? Vamos terminar pelo menos a escala espírita em O Livro dos Espíritos, e aí nós iniciaremos mais um dia de estudos aqui no canal, acredito que sábado, para a gente começar a conversar, a meditar de forma bem didática, bem leve, como nós estamos fazendo com todas as outras obras, sobre o Livro dos Médiuns. A oportunidade surgiu, o trabalhador talvez esteja pronto, então nós não podemos aí negar a tarefa que vocês pediram, a tarefa que nós também desejamos, e a gente só tem aqui que agradecer. Hoje nós continuamos as nossas ponderações em torno da obra Caminho, Verdade e Vida, da lavra psicográfica maravilhosa de Francisco Cândido Xavier, a autoria do seu, e por que não dizer, do nosso benfeitor amado Emmanuel. Então, um pouquinho de paciência. Logo após a nossa vinheta, nós estaremos aí com o estudo. E lembre-se, por favor, se gostar, curte, comenta, compartilha. Somos mais de 1.200 espíritos, pelo menos na matéria, já reunidos em torno de um ideal maior. Vamos ampliar cada vez mais essa família. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, a mensagem de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida é interessantíssima, porque ela vai complementar muito bem o que nós conversamos na semana passada, sobre onde estão os nossos valores. Lembrando que semana passada a mensagem era escritores. Jesus falava ali, na verdade Emmanuel comentando um verso, um versículo, onde Jesus pedia cuidado com os escribas e etc. Nós trouxemos para a nossa realidade das redes sociais, para a nossa realidade dessa dedicação que nós damos a falsas personalidades, falsos profetas, para a gente observar onde nós estamos focando a nossa atenção. E a mensagem de hoje, ela complementa, acredito eu, muito do que nós conversamos no estudo passado. Se você não assistiu, está aqui disponível na nossa playlist. 29. Contentar-se. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, na sua recomendação aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Como é importante hoje em dia nós aprendermos em todos os sentidos a nos contentarmos com aquilo que nós temos. Interpretemos bem o conceito, não quer dizer que nós não podemos ou inclusive não devemos almejar mais. Mas nós precisamos entender quais são as nossas reais necessidades. Isso é fundamental, porque nós estamos colocando como
pontos focais, pontos principais, pontos fundamentais da nossa vida, questões que não o são. Questões que não o são. Nós temos uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, lá no livro 4, Esperanças e Consolações, no capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, pergunta de número 922. Nós estamos aqui sendo instruídos pelos Espíritos, pelo codificador Allan Kardec, sobre a questão da felicidade e da infelicidade relativas. E aí, Kardec, na pergunta de número 922, indaga aos espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos vão responder. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso é belo, é profundo, e a grande maioria de nós, e aqui me incluo, e a grande maioria de nós ainda não compreende o alcance dessas palavras. Qual que é a base da felicidade para a vida material? A posse do necessário. É isso. Logicamente, repetimos, claro, precisamos almejar, precisamos lutar, precisamos conquistar, mas em que estou me transformando para alcançar aquilo que desejo? Quais as pessoas que eu estou prejudicando nesse sentido? E para quê eu estou buscando isso? Para proveito egoístico e vaidoso? Ou para, se e quando conquistar, eu fazer essa roda girar em torno de uma coletividade? Porque se nós não respondermos com bases morais positivas a esse questionamento, nós perdemos a felicidade para o espírito, que é a consciência tranquila e a fé no futuro. É um aprendizado que nós precisamos fazer em um mundo de ostentação que nós estamos vivendo. Para a vida material, a base da felicidade é a posse do necessário. É a posse do necessário. Tem uma pergunta muito interessante, 927, porque aí nós já estamos aqui no Livro dos Espíritos conversando sobre o supérfluo. E aí na 927, Kardec indagará aos benfeitores amigos. O supérfluo, certamente, não é indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real? E a resposta: o homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Pode ser que essa privação seja por sua culpa, e nesse caso não deve imputá-la senão a si próprio. Se ela é por culpa de outrem, a responsabilidade recairá sempre sobre aquele que lhe deu a causa. Pois bem, e há um conceito também dentro do Livro dos Espíritos que precisaríamos introjetar cada vez mais. Quando os benfeitores são questionados, quem é aquele que pode considerar-se o mais rico? E eles responderão dizendo: o mais rico, aqui estamos parafraseando, o mais rico é aquele que menos necessidades possui. Porque geralmente, e aqui estou complementando, porque geralmente as necessidades são irreais, criadas e fomentadas apenas para satisfazer questões menos dignas, afeitas ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, às nossas vaidades e a todas as paixões desenfreadas que ainda correm ao largo nesse mundo em caráter provacional e expiatório. Mas a mensagem dirá aos nossos corações o seguinte:
A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. Vertigem, falta de visão, aquilo que turva, aquilo que obscurece, aquilo que nos deixa desconectados da realidade. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Vivemos em tempos onde cada vez mais ostentar é o pedido da hora. E a vida simples? Em todos os sentidos, e a vida simples? Nós estamos falando de uma vida simplória, mas sim de uma vida simples, onde eu me contento, onde eu me alegro com aquilo que eu tenho. Quem não entende o valor da vida simples nunca estará feliz nos seus relacionamentos, nunca estará feliz no seu emprego, nunca estará feliz com aquilo que ganha, com aquilo que tem, com aquilo que possui temporariamente. Quem entende essa felicidade reservada à simplicidade consegue almejar questões mais ampliadas, é beneficiado pelo alto, com maiores responsabilidades, porque sabe responder ao universo a confiança que lhe foi depositada. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução das suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, livrando-nos de todo o mal, de toda a incorreção, de tudo aquilo que nos afasta da lei universal de bem e de amor. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. E o mundo nos falseia nesse sentido. O que é a vitória do mundo? É possuir cada vez mais. Eu quero sempre mais. Eu espero sempre mais. Mas o Evangelho, ele vem nos quebrar nesse sentido, refazendo as nossas rotas. Jesus dirá a Levi, ao evangelista Mateus, isso está na obra Boa Nova. Acredito que o capítulo é o que se refere ao Sermão da Montanha. Se eu estiver enganado, me desculpem aqui, mas diz para mim aí nos comentários se eu estou enganado, se eu falei certo. Eu acho que o capítulo é o Sermão do Monte. Mas Jesus dirá a Levi ainda, porque entre os discípulos iniciais, Levi destoava um pouco pela questão material, pela questão financeira, um coletor de impostos, protegido ali, né, pelos soldados romanos, pelo império. Então ele destoava um pouco. Então ele precisava se desvincular, talvez. Não vamos dizer um pouco mais aqui, é muito subjetivo isso, mas ele precisava se desvincular dessas questões materiais. E aí, neste capítulo, ele será procurado por 3 amigos que querem cooperar com o reino, e o capítulo inteiro desenvolverá essa preocupação de Levi para espalhar a boa nova nos corações dos poderosos do mundo, por assim dizer. E Jesus dirá que, claro, o Evangelho ele é para todos, para todos. A boa nova trazida ao mundo pelo Messias, ela é para todos e para todas, logicamente. Mas veja bem, aqueles que são vitoriosos no mundo ainda não precisam da boa nova. É belíssimo isso. É belíssimo. Porque estes estão entregues completamente aos prazeres e às desnecessidades que o mundo oferta. Jesus ainda dirá, nas derrotas da sorte, os homens ouvem mais alto a voz de Deus. Então o Evangelho ainda não é para os vitoriosos do mundo. Para os vitoriosos do mundo, porque eles estão planificados na gama, na rede de possibilidades transitórias.
mas despertarão mais cedo ou mais tarde, ou pela própria vontade, pelo próprio comportamento, ou pelas derrotas da sorte que a todos nos atinge quando não resolvemos, por conta própria, nos alijarmos dos nossos próprios orgulhos, dos nossos próprios egoísmos, das nossas próprias quedas, das nossas próprias vaidades e assim por diante. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Então, veja bem, absorvido pelos interesses perecíveis, insaciável, inquieto, tormento angustioso da desmedida ambição, posse, ter. O ser fica esquecido. A apoteose, uma era de vazio existencial que estamos atravessando. Se já compreendes, e olha aqui o recado para os nossos corações, se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência dos teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas, lembrando que Paulo, enquanto Saulo, tinha uma condição material profundamente privilegiada. Mas qual a realidade abraçada e esposada? Não queremos aqui, logicamente, fazer um estudo da personalidade desse eminente espírito, mas acreditamos firmemente que a felicidade de Paulo, a felicidade real, era muito mais plena do que a felicidade transitória enquanto Saulo. Estarás acaso, Emmanuel termina a mensagem com um questionamento, estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Façamos a nossa estrada. O mais rico é aquele que menos necessidades possui. Aprendamos a nos contentar com aquilo que é necessário. Gostou? Então não esquece. Curte, comenta, compartilha. E como sempre dizemos, até o nosso próximo encontro.